Mancini, boa noite. Boa noite. Fazer uma análise desse resultado e os primeiros minutos com várias chances perdidas pelo América. Como é que você analisa este resultado? Olha, é lógico que se nós analisarmos o jogo inteiro, os 90 minutos, o América teve muito mais oportunidades de gol, acabou desperdiçando uma grande oportunidade de vencer o São Paulo aqui dentro do Morumbi. Nós não estamos falando nem de lamentar o empate, a gente está lamentando a derrota, porque só no primeiro tempo a gente teve 10 finalizações, muitos gols perdidos, então houve uma superioridade muito grande na primeira etapa. E foi justamente nesse tempo que o São Paulo acabou saindo na frente num lance onde a gente perde a bola e acaba tomando gol. São lances decisivos. Aí, já na segunda etapa, o São Paulo veio de uma forma diferente, se posicionou mais atrás, aí a gente teve um pouco mais de dificuldade para armar, para finalizar gol. Então foram dois tempos distintos, onde ao longo dos 90 minutos talvez o América tenha feito muito mais, mas acaba saindo daqui sem nenhum ponto, que a gente lamenta, claro. O América, ele mostrou um bom futebol, impôs ao São Paulo, empurrou o São Paulo para trás. Por que se deve essa posição do América? Qual foi a sua conversa nesses dias, na quinta, sexta e ontem, com os jogadores para essa posição? Porque foi totalmente diferente do que se viu no jogo contra a equipe do Ceará na quarta. Não tenha dúvida, né? Hoje a gente viu realmente o América que todos nós gostamos e queremos ver. Aquele América que já tinha enfrentado o Corinthians também dessa forma. No jogo diante do Ceará, talvez aquele gol tenha, de certa forma, interferido na nossa atuação. Até a marcação do gol do Ceará, a gente vinha num jogo equilibrado, com ligeira vantagem, mas o gol acabou fazendo com que o jogo tivesse um outro desenrolar. O jogo de hoje, as oportunidades foram criadas e foram desperdiçadas, então a gente não pode reclamar muito, porque nós tivemos o jogo na mão. A mudança de postura, é óbvio que de quarta-feira até hoje a gente teve tempo de conversar com todo mundo, de mostrar os lances do jogo do Ceará, aquilo que estava errado, e elevar o moral do grupo. Eu acho importante quando você tem uma conversa franca com os atletas, mostrando aquilo que eles fizeram de bom e também aquilo onde eles falharam, para que o atleta possa melhorar sempre, mas sempre de uma forma com que todos eles entendam que o mais importante é você ter um grupo que jogue junto, que perde junto, que ganhe junto. E eu acho que a gente adquiriu isso já no América. O América é uma equipe que ela, na maioria das vezes, ela é extremamente competitiva, assim como foi hoje. Você deve ter visto os jogos do São Paulo anteriores, né? E os times que jogavam contra o São Paulo aqui impunham um problema maior para o São Paulo, vamos colocar assim, pressionando muito o São Paulo. Como é que você viu esse time do São Paulo para chegar nessa conclusão de que a sua equipe tinha que pressionar mais? Nós idealizamos a estratégia do jogo sabendo que o São Paulo não tinha na sua escalação nenhum jogador de velocidade, então nós adiantamos a marcação, e esse jogo apoiado de São Paulo nos daria muita condição de roubar a bola e de jogar para frente. E curiosamente, quando o Luan acaba se machucando no jogo, a entrada do Patrick muda o sistema de jogo de São Paulo, muda a forma de jogar, e a gente, a partir dali, já começa a ter um pouco mais de dificuldade, porque a estratégia estava montada em cima dos 3 zagueiros. Mas é importante dizer também que do outro lado tem uma equipe acostumada a grandes jogos e que soube, no nosso único vacilo, fazer o seu gol, e a partir do momento em que saiu na frente, se postou de uma maneira diferente, nos gerando muito mais dificuldade. Aquilo que nós vimos no começo do jogo com 2 atacantes enfiados, o São Paulo não fez mais, ele abriu mão disso, ele deixou só o Calleri à frente e trouxe o Luciano para ser mais um meia.
E era uma dificuldade que a gente já esperava. Nós não queríamos sair atrás do São Paulo, porque vendo os últimos jogos, a gente sabia que o São Paulo ia se fechar bem, até porque tem jogadores experientes, malandros, que sabem levar bem não só o jogo, como o tempo de jogo também. Então hoje a gente viu em vários lances ali o juiz chamando a atenção em função da demora para se bater um lateral, um tiro de meta, uma falta, enfim. Então isso faz parte do jogo. Se de repente a gente tivesse saído na frente e construído a vantagem, talvez a gente tivesse uma facilidade maior no segundo tempo, coisa que não aconteceu. Sai o gol do São Paulo para cima do Patrick novamente. Ou é destino, ou então é o jogador que naquele momento não estava ali atento, porque ele tenta tirar de cabeça e o Patrick está por trás dele. Como é que você avalia esse gol que o América tomou? Porque nasce de um erro lá no meio campo e aí toma-se o contra-ataque. Como é que você faz a avaliação desse gol sofrido pelo América? Olha, o que eu vi no jogo foi um lance onde a bola sai sendo jogado, se não me falha a memória, do Jailson para o Marlon perde a bola numa disputa, o São Paulo recupera a posse de bola, inicia o contra-ataque, mas nós estamos com a nossa linha de zaga montada, com o Patrick, com o Conte e com o Éder. O atleta do São Paulo chega na linha de fundo e cruza, e aí faltou o encaixe. O grande erro não foi ter saltado mais ou menos. A informação e a obrigação dos nossos defensores ao longo de tudo aquilo que a gente monta como estratégia e de treinamento é você encostar no atacante. Quem vai fazer o gol é o atacante, eu não tenho que me preocupar com a bola. E sim com quem estava dentro da área. Nós tínhamos Conte, Éder e o Jailson para atacar a bola. O Patrick deveria estar marcando o atacante do São Paulo, de nome Patrick também. Então é um erro. Isso acontece porque o jogo ele é muito rápido, é muito dinâmico. Às vezes o jogador acha que vai conseguir cortar e acaba não cortando, mas ali a indicação para ele seria marcar individualmente o jogador de São Paulo. Vamos projetar então, até mesmo para poder encerrar com você. Quarta-feira a equipe do Fluminense. Fluminense também que perdeu ontem em casa, vinha de um grande resultado contra o Atlético, acaba perdendo. É um campeonato de se perde e ganha muito grande. Como é que você projeta esse jogo contra a equipe do Fluminense? Você espera receber mais algum jogador? Até mesmo eu vou perguntar sobre o Paulinho Boia, por quê? Para revezar com o Everaldo, fica uma carga muito grande em cima do Everaldo, ele acontece de chegar no segundo tempo, está extenuado, e aí você tem que fazer a modificação, tem que trocar o sistema, porque você não tem um jogador com as características do Everaldo no banco. Como é que você projeta esse Fluminense e se você vai ganhar mais jogadores aí, até mesmo o Paulinho Boia? Porque o tempo está ficando curto e o contrato está acabando também. Vamos lá. O Fluminense, eu espero um jogo muito difícil. Nesses últimos 2 jogos do Fluminense, ele fez uma grande atuação diante do Atlético e perdeu o jogo de ontem. Teve um atleta expulso também diante do Atlético Goianiense. Então, certamente é uma equipe que vai querer se recuperar. E tem o América também, que vem de 2 derrotas, né? Então nós temos que tentar entender aquilo que vai ser a partida, mas eu não gosto quando você vai para o jogo com a necessidade de ganhar. Por isso a necessidade de se pontuar em todas as partidas. Às vezes a gente fica muito focado em vencer, mas um ponto às vezes ele é importante, porque ele acaba te mantendo sempre subindo na tabela. E mais especificamente em cima do que você falou sobre o Everaldo hoje é nosso único jogador de velocidade. Nós temos fora por lesão o Mateuzinho, o Pedrinho e o Paulinho Boia, né, que são atletas que poderiam nos dar uma profundidade muito maior. Hoje a gente acaba, de certa forma, é como você pegar uma laranja, espremer, ela já deu o suco, mas você está espremendo, então há um desequilíbrio, e quando você faz as substituições, muitas vezes elas não estão à altura daquilo que o jogo pede naquele momento, como foi hoje, a entrada do Gustavinho, que é um meia, a entrada do Arthur, que é um lateral que foi até adaptado a uma nova função.
Mas são atletas jovens, a gente também não pode esperar que o rendimento deles seja aquele esperado, quando, por exemplo, a gente tem Mateuzinho, Pedrinho, o Paulinho Boia, que certamente ajudariam muito mais nesse sentido, porque tornariam a equipe mais ofensiva. Obrigado, Mancini. Obrigado.